Olá, eu sou Zaira Marques e vou apresentar o trabalho que submetemos ao 8º Simpósio de Ecologia de Reservatórios. Esse trabalho foi feito juntamente à professora Vanessa Becker e Fabiana Oliveira. Nosso trabalho é intitulado Fracionamento Químico do Fósforo no sedimento dos reservatórios de Gargalheiras e Carnaúba, localizados na região tropical semiárida. Vou iniciar falando um pouco sobre a eutrofização, que é um problema ambiental que vem sendo responsável por degradar a qualidade da água de rios e lagos do mundo. A eutrofização consiste em um aumento da produção primária, ou seja, no crescimento excessivo de algas e macrófitas, que ocorre nos corpos aquáticos devido à entrada de nutrientes como o nitrogênio e o fósforo. Dentre as consequências da eutrofização, temos o alto nível de nutrientes, alta produção primária, alta turbidez da água, a cor geralmente é esverdeada, pouca penetração de luz, baixo oxigênio dissolvido na coluna d'água, perda da biodiversidade aquática e tendo uma maior quantidade de matéria orgânica. Como eu falei, a eutrofização é causada devido à entrada de nutrientes, e essa entrada de nutrientes pode ocorrer por meio das fontes externas, que são aquelas pontuais e difusas, como é o caso do despejo de esgotos domésticos e industriais diretamente nos corpos d'água, através de grandes tubulações, e também temos a fertilização interna, que consiste no desprendimento do fósforo do sedimento para a coluna d'água. E a fertilização interna ela é apontada como uma das causas mais relevantes para o processo de eutrofização em lagos rasos, que são os lagos da nossa região, né? Esse processo de fertilização interna ele ocorre devido à influência de fatores como temperatura, pH, condições redox e regime pluviométrico. Nesse estudo, nós trabalhamos apenas com o fósforo, já que ele é considerado um nutriente limitante para as algas e ele é mais fácil de ser controlado que o nitrogênio. O fósforo pode ser encontrado no sedimento em diferentes formas e com graus de disponibilidade distintos. Temos as formas móveis, que são aquelas mais fáceis de serem liberadas do sedimento para a água, e as formas não móveis, que são aquelas que tendem a permanecerem imobilizadas no sedimento. As formas móveis são fósforo ligado à água, fósforo ligado a ferro e fósforo ligado a alumínio. Já as formas não móveis são fósforo ligado a cálcio, fósforo ligado a substâncias úmicas e fósforo residual, lembrando que as mais relevantes são as frações móveis, que contribuem para o processo de eutrofização. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi analisar e quantificar as frações de fósforo no sedimento dos reservatórios, avaliar o potencial de contribuição dessas cargas internas de fósforo na manutenção da eutrofização em regiões semiáridas, e para isso utilizamos amostras dos sedimentos dos reservatórios Gargalheiras e Carnaúba, a fim de quantificar o fósforo potencialmente imóvel. Selecionamos como área de estudos 2 reservatórios, Carnaúba e Gargalheiras, sendo Carnaúbas um reservatório pertencente ao município de São João do Sabugi, e Gargalheiras fica localizado no município de Acari, ambos no estado do Rio Grande do Norte e pertencentes à bacia hidrográfica Piranhas-Açu. Com relação à amostragem do sedimento, ela foi realizada em apenas um único ponto dos 2 reservatórios, pois no período da coleta os reservatórios encontravam-se em nível baixo de água, em janeiro de 2016. As amostras foram coletadas com auxílio de um cajaque e submetidas ao processo de liofilização, que consiste na retirada da umidade da amostra. Em seguida, essas amostras foram congeladas e adicionadas a tubo Falcons para a metodologia da extração sequencial proposta por Paludan e Jensen e adaptada por Cavalcante, que consiste em 5 etapas utilizando substâncias extratoras. Analisamos também a composição química do sedimento e determinamos os teores dos óxidos de alumínio, cálcio, ferro, magnésio e manganês, e sílica. E isso foi feito através da espectrometria de fluorescência de raios. Nos resultados, temos com base no fósforo total que todas as concentrações de fósforo foram maiores no reservatório de Carnaúba que em Gargalheiras, com exceção da fração PHCl, que é o fósforo ligado a cálcio, onde não foi verificada diferença significativa. Com relação às frações predominantes, temos que a fração PBD, que é o fósforo ligado ao ferro, ele foi maior em ambos os reservatórios,
o que é uma curiosidade, já que reservatórios mais antigos, como gargalheiras, tendem a ter concentrações de frações de fósforo maiores, o que sugerimos que essa fração já pode ter sido liberada. A segunda maior fração predominante foi a parte orgânica da PNaOH, e ela é uma fração considerada não móvel, mas em condições de pHs alcalinos ela pode ser liberada, então ela deve ser considerada como uma fração móvel, no caso dos reservatórios da região semiárida, já que apresentam altos pHs. A fração menor encontrada nos dois reservatórios foi a fração P-água, que é ligada à água intersticial. E esse número tão pequeno deve estar ligado ao processo de liofilização, referido lá na metodologia, que consiste na retirada de água das amostras. Com relação à mobilidade das frações, temos que Gargalheiras apresentou maior quantidade de frações não móveis e Carnaúba de frações móveis, mas ainda assim os dois apresentaram grande quantidade de frações móveis. Já com relação ao teor dos óxidos, temos a predominância dos óxidos de ferro, sílica e alumínio, o que explica a grande quantidade de frações móveis, já que esses óxidos estão geralmente associados a essas frações. Além do mais, isso serve para comprovar o grande potencial de fertilização interna. Concluindo, os sedimentos dos reservatórios foram caracterizados por altas cargas de fósforo total e que grande parte dessas frações está associada a formas de fósforo potencialmente imóveis. O sedimento de Gargalheiras e Carnaúba apresenta alto potencial como fonte interna de fósforo de sedimento para a coluna d'água, podendo contribuir assim na manutenção da eutrofização desses ambientes. Olá, eu vou apresentar para vocês um trabalho intitulado Status dos ecossistemas aquáticos no Nordeste do Brasil. Revisão sistemática com ênfase aos coliformes termotolerantes. Este trabalho foi desenvolvido por mim, Aline Santana Santos, por Poliana Gonçalves Guimarães, por Celim Marcos Bezerra dos Santos e por Patrícia Maria Mitsuka. Os coliformes são bactérias indicadoras de qualidade da água, pertencentes à família Enterobacteriaceae, são bactérias que não formam esporos e são gram-negativas. Pertencem aos seguintes gêneros: Escherichia, Enterobacter, Citrobacter e Klebsiella. São divididos em coliformes totais, coliformes termotolerantes, Escherichia coli. Os coliformes totais, eles conseguem fermentar a lactose em uma temperatura de 34, 37 graus. Já os coliformes termotolerantes e a Escherichia coli conseguem fermentar a lactose em temperatura de 34 a 45 graus em um tempo de 24 a 48 horas. Visto a importância da qualidade das águas para a promoção da saúde, o objetivo do trabalho foi analisar as concentrações de coliformes termotolerantes presentes em reservatórios na região semiárida do Brasil através de uma revisão sistemática de literatura e enquadrar os resultados na Resolução 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Para isso, utilizamos as seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Cielo e Periódico CAPES. E utilizamos como palavras-chave água doce, reservatórios, coliformes termotolerantes, Brasil, semiárido e Nordeste. Como critérios de inclusão, determinamos amostras anuais de coliformes, no mínimo 6 amostras, dados quantitativos, reservatórios de águas superficiais, águas doces e trabalhos publicados entre 2005 e 2021. E todos esses critérios, eles se relacionam com o que diz o Conselho Nacional do Meio Ambiente na Resolução 357.
Google Acadêmico, encontramos valores de 984 artigos e com a leitura do título reduziu para 23 artigos, com a leitura do resumo para 4 artigos e com a leitura completa ficamos com 2 artigos, totalizando 2 artigos no Google Acadêmico. No periódico CAPES, inicialmente conseguimos 4 artigos, reduzindo para 3 artigos com a leitura do título e 1 artigo com a leitura do resumo. Porém, com a leitura completa, este artigo não se enquadrou de acordo com os critérios que nós estabelecemos. No Cielo, nós conseguimos 10 artigos. Com a leitura do título, ficamos com 2 artigos. Com a leitura do resumo, ficamos com 1 artigo. E com a leitura completa, permanecemos com esse artigo, totalizando 1 artigo no Google Acadêmico. Então, de 998 artigos encontrados nas 3 bases de dados, ficamos somente com 3 artigos. E esses artigos, eles pertencem às seguintes regiões do Nordeste brasileiro: 2 pertencentes ao estado da Paraíba e 1 pertencente ao estado do Pernambuco. No trabalho de Farto e Silva, eles encontraram valores de coliformes termotolerantes de 1,2 a 40,8, número mais provável, classificando as águas analisadas como classe 1. Na classe 1, o Conselho Nacional de Meio Ambiente dá um limite máximo de coliformes termotolerantes por 100 ml de 200 coliformes. Oliveira e colaboradores encontraram valores de 2.400 células por 100 ml de coliformes termotolerantes, classificando as águas analisadas na classe 3. Na classe 3, o CONAMA dá um limite máximo de 4.000 coliformes termotolerantes por 100 ml. E no trabalho de Andrade e colaboradores, eles encontraram valores de 3.000 a 15 milhões de coliformes termotolerantes, classificando as águas como classe 4. Na classe 4, o Conselho Nacional do Meio Ambiente ele dá um valor mínimo de 4.000 coliformes termotolerantes por 100 ml, até infinito. E lembrando que essa classificação aqui, ela tem a ver com essas águas seriam usadas para abastecimento público. Então, a classe 1, ela pode ser usada para abastecimento público, desde que passe por tratamento simplificado. A classe 3 também pode ser usada para abastecimento público, desde que passe por tratamento convencional ou avançado. E a classe 4 está num nível tão alto de poluição dessas bactérias, né, coliformes, que não é apropriado para abastecimento público. Dessa forma, nós concluímos que, de acordo com o que encontramos nos artigos revisados, os reservatórios, no período estudado, eles estavam com as suas águas disponíveis para o consumo da população, desde que essas águas passassem por processo de tratamento conforme especificado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente na Resolução 357. Aqui estão as nossas referências e eu agradeço à Universidade do Estado da Bahia, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação, a PPG, pela concessão da Bolsa PICIM, ao Departamento de Ciências Humanas, Caetité, ao Grupo de Pesquisa Ecologia do Semiárido e à linha de pesquisa Ecologia Aquática, a qual eu faço parte. Muito obrigada. Olá, meu nome é Érica Zanardo Oliveira Andreoli e eu vou apresentar o trabalho intitulado Hemerobia e Qualidade das Águas no Reservatório Jaguari-Jacareí. Nós estruturamos a nossa apresentação da seguinte maneira: introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados, discussão,
E, por fim, a conclusão. A antropização da paisagem causa alterações às condições naturais da superfície, e essas alterações elas podem acarretar mudanças na qualidade da água, o que pode comprometer o equilíbrio ecológico dos ecossistemas. As mudanças ocasionadas pelo uso antrópico afetam também os usos múltiplos da água nos reservatórios. Sendo assim, a determinação do grau da naturalidade da paisagem, junto com o índice de qualidade da água, podem se tornar bases para o manejo desses sistemas e também promover os usos múltiplos dos reservatórios. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho foi empregar o grau de hemerobia, a partir do uso e cobertura da terra, e também os dados sobre a qualidade da água, a fim de avaliar o grau de naturalidade da paisagem. A área de influência do reservatório Jaguari-Jacareí foi delimitada a partir das autobacias. Essa metodologia é empregada pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Na nossa área de estudo, a área de influência abrange os seguintes municípios: Bragança Paulista, Vargem, Joanópolis e Piracaia. O reservatório Jaguari-Jacareí encontra-se na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos número 5, pertencentes aos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. O reservatório em questão é formado por 2 barragens e um canal de interligação, o que os constitui em um só reservatório. Além disto, ele também faz parte do Sistema Cantareira, que é o sistema responsável pelo abastecimento público da região metropolitana de São Paulo. Quanto à nossa metodologia, nós utilizamos os dados fornecidos pelo Mapa Biomas para a área de influência do reservatório Jaguari-Jacareí para o ano de 2019. Os dados foram trabalhados no software ArcGIS 10.8. O índice de qualidade da água foi obtido através dos relatórios anuais disponibilizados pela CETESB. No caso, nós pegamos também os dados do ano de 2019. Sobre o grau de hemerobia, esse índice ele reflete a influência das ações antrópicas na paisagem em uma escala ordinal nas seguintes categorias: a hemerobiótico, que reflete uma maior naturalidade da paisagem; oligohemerobiótico, que reflete uma paisagem quase natural, ou seja, uma paisagem que foi pouco antropizada; mesohemerobiótico, uma paisagem seminatural, ou seja, ela é mais artificial do que natural; eumerobiótico, uma paisagem agrícola também considerada como uma paisagem artificial; polihemerobiótico, uma paisagem classificada como quase cultural, ou seja, são consideradas como polihemerobióticos as áreas agrícolas que estão em transição para áreas urbanas. E, por fim, as paisagens metahemerobiótico, que são paisagens completamente artificiais. A nossa área de estudo foi categorizada em 5 graus de hemerobia: a hemerobiótico, oligohemerobiótico, mesohemerobiótico, euhemerobiótico e metahemerobiótico. Sendo assim, a paisagem é predominantemente artificial, ou seja, 61,64% da paisagem já sofreu algum tipo de alteração através do uso antrópico. As áreas mais naturais, elas correspondem a 38,36% da área total. Quanto ao índice de qualidade da água, o ponto A montante do reservatório Jaguari-Jacareí foi classificado de regular a bom. O ponto A jusante do mesmo reservatório foi classificado de boa a ótima. Esses dados do índice de qualidade da água estão disponíveis no relatório da CETESB do ano de 2019. E cabe afirmar também que existe uma diferença significativa da qualidade da água entre os pontos selecionados.
Com relação à nossa discussão, nós percebemos que a diferença entre os pontos que estão localizados a montante e a jusante do reservatório de Jaguari e Jacareí possivelmente estão relacionadas com a antropização da paisagem e a forte influência dessas mudanças na área de contribuição direta do reservatório. A melhoria da qualidade da água a jusante, ela pode estar acoplada à capacidade de retenção do reservatório. Sendo assim, nós concluímos que a aplicação de índices, como o grau de hemerobia e o índice de qualidade da água, favorecem um melhor manejo dos reservatórios. Nós concluímos também que existe a necessidade de se recuperar as áreas de vegetação nativa, visando uma melhoria da qualidade da água dos reservatórios. Agradeço a todos pela atenção e deixo o meu e-mail para contato. E essas são as referências utilizadas durante esta apresentação. Obrigada. Olá a todos, me chamo Alana e hoje vou apresentar os resultados do meu trabalho intitulado Análise da variação temporal dos parâmetros e índices de qualidade da água no reservatório da usina hidrelétrica de Colíder, no Mato Grosso. Primeiramente, para introduzir, ressalto que os reservatórios são uma tendência global devido às suas inúmeras vantagens e possibilidades, como o controle de fluxo de entrada e saída, a constância de volume, enchendo-se nos períodos chuvosos e sendo capaz de suportar a estiagem, melhorando o abastecimento e a qualidade da água. Melhora também a produção agropecuária e o crescimento econômico. São usados para irrigação, recreação, navegação, geração de energia e etc. Porém, os represamentos geram mudanças nas características físicas, químicas e biológicas nas águas dos rios tributários, devendo-se monitorar os parâmetros de qualidade d'água. As condições climáticas variam durante o ano e também são responsáveis por alterar essas características. O presente trabalho faz um estudo do monitoramento trimestral do reservatório Colíder, com duração de 9 anos, dados de 2011 a 2020, e conta com os resultados analíticos de diversos parâmetros físicos, químicos e biológicos, além dos índices de qualidade da água, índice de qualidade da água em reservatórios, índice de estado trófico, índice de qualidade da água para a proteção da vida aquática e de comunidades aquáticas. Buscou-se identificar e analisar as variações nesses parâmetros, tanto os causados pela supressão vegetal e início da fase de reservatório, quanto pelas variações sazonais do período de seca, de abril a setembro, e chuvoso, de outubro a março. As variáveis de qualidade da água foram avaliadas levando em conta os limites estabelecidos pela CONAMA 357 de 2005 para corpos hídricos de água doce de classe 2. As variações foram observadas por meio de gráficos do tipo box plot, apresentando os pontos outliers, primeiro e terceiro quartil e a mediana, e gráficos do tipo dispersão, na forma de uma linha temporal, com os anos representados no eixo horizontal e os resultados de cada parâmetro no vertical, sendo demonstradas duas linhas verticais, onde a verde é a data em que foi realizada a supressão vegetal e a azul demarca o início da fase reservatória. A linha horizontal demonstra o limite estabelecido legalmente pela Resolução Reguladora de Corpos Hídricos de Classe 2. Destaca-se que apenas alguns parâmetros têm seus limites estabelecidos. Ambos os gráficos foram gerados utilizando o software R através do RStudio, com o pacote ggplot2 com as funções geonboxplot e geonpoint. A área de estudo é o reservatório da UHE Colíder e está situado no quilômetro 680 do rio Teles Pires, no estado do Mato Grosso, entre os municípios de Itaúba e Nova Canaã do Norte, com uma área total de 171,7 km². O comprimento do reservatório entre o barramento e o remanso é de aproximadamente 94 km. O monitoramento foi realizado em 10 estações de amostragem, E1 a E10. As estações E8 e E9, descritas na fase rio, aqui representadas com o triângulo amarelo,
A partir de 2017, bem como a estação E6 e a partir da segunda campanha de 2018, foram deslocadas para que as coletas sejam feitas de forma melhor contemplar a área de implantação do reservatório. As estações foram renomeadas para E11, E12 e E13, que estão aqui também marcadas em vermelho no nosso mapinha. Já a estação E5, a partir da segunda campanha de monitoramento, além da coleta superficial, também se passou a coletar amostras em diferentes profundidades. Sendo assim, as estações E5, E11, E12 e E13 apresentam medições de diferentes profundidades e são significativas na análise da porção de reservatório, bem como representam valores de QAR. Então, no nosso mapa estão representadas as estações e também as delimitações geográficas do nosso empreendimento. Agora serão mostradas as variáveis que sofreram as maiores e mais notáveis variações observadas, seguindo comportamentos semelhantes quando analisados na totalidade das estações. Relembro que as linhas verticais representam a supressão vegetal em verde e o início da fase reservatório em azul. Existem também nos gráficos as linhas horizontais que irão representar os limites da CONAMA. O primeiro resultado analisado foi para o carbono orgânico total, que apresentou maior mediana em concentrações no período chuvoso, aqui em azul, embora alguns outliers de valores elevados apareçam no período seco, aqui em vermelho. Principalmente nos pontos E3, E4, E5 e E13. Quanto às mudanças devido à instalação do reservatório, apresentou uma sutil diminuição nos valores. O mesmo acontece para o ferro dissolvido, com maiores concentrações de elevação do mediano no período chuvoso e nenhuma alteração no comportamento devido à fase reservatório. Já para o nitrato, as medianas são maiores no período chuvoso, exceto para E1, que é pouco maior na seca, e E7, que são iguais. Vemos que os valores sofrem um aumento após o enchimento do reservatório e a supressão vegetal. Os valores das concentrações de fósforo em alguns pontos são maiores no período chuvoso, mas não acontece em todas as estações. Vemos que as concentrações após a fase de reservatório apresentam valores menores em comparações às anteriores, ficando quase 100% do tempo abaixo do limite estabelecido pela CONAMA, que está presente tanto no gráfico de dispersão quanto no box plot. Já a condutividade foi obtida, os valores obtidos após o enchimento e supressão são visivelmente maiores, com exceção de E4, que ficou similar. As medianas ficaram parecidas para ambos os períodos. Destaca-se as estações E4 e E11, onde houve uma elevação nos valores no período chuvoso. A temperatura e a turbidez obtiveram medianas maiores no período chuvoso, como esperado, por tratar-se de meses com temperaturas ambientes e vazões maiores. Já o oxigênio dissolvido e o índice de qualidade da água apresentaram valores mais elevados no período de seca, com exceção do ponto E4, que ficou com a mediana menor no período chuvoso e ficou com a mediana similar para o índice de qualidade da água. Conclusão é que foram confirmadas as alterações provocadas pelos fatores apontados, como mudança de período seco e chuvoso, e também pela supressão vegetal e início do reservatório em algumas variáveis que foram apresentadas. Demais parâmetros demonstraram um comportamento similar durante todo o período histórico estudado e nenhum padrão quanto ao período seco e chuvoso para a maioria das estações. As variáveis que apresentaram comportamentos mais notáveis diante do período seco e chuvoso foram carbono orgânico total, ferro dissolvido, nitrato, temperatura e turbidez, que tiveram valores de mediana maiores no período chuvoso. Já o OD e o IQA apresentaram aumento de mediana no período seco. Houve alteração no comportamento das variáveis condutividade, fósforo total e nitrato, em decorrência da supressão vegetal e construção do reservatório. Por último, gostaria de agradecer ao LACTEC e à COPEL pelo fornecimento dos dados. Obrigada. Buenos días, mi nombre es Miriam Calderón y hoy voy a estar presentando parte de los resultados de mi trabajo de investigación postdoctoral
efectos de los embalses sobre las características del hábitat y la calidad del agua de arroyos serranos en una región semiárida, en San Luis, Argentina. Para retomar un poco acerca de la historia de los embalses, estos han estado asociados estrechamente al desarrollo de los pueblos y sociedades a lo largo del tiempo. Actualmente el crecimiento poblacional y por ende el crecimiento de las actividades productivas ha llevado a un aumento de la demanda del agua para llevar a cabo estas actividades. En este sentido, muchas veces la demanda supera la disponibilidad natural del agua, sobre todo en ambientes semiáridos, por lo que en los últimos años la política de generación de embalses con diferentes usos, ya sea riego, agua potable, turismo, industria y otros usos, ha sido dominante en los países llamados en desarrollo. Según un informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina, esta región, y más precisamente San Luis, experimentará un aumento en el número máximo de días consecutivos sin precipitaciones, es decir, una extensión de una estación seca ya marcada. Es por ello que la provincia de San Luis ha desarrollado una política hídrica focalizada en la generación de reservas hídricas, con un total de 20 embalses y presas que actualmente se emplazan en la provincia, 6 de los cuales se construyeron entre el año 2010 y 2013. Dadas las circunstancias previamente descritas, el objetivo del trabajo fue evaluar la influencia de la regulación del caudal en la calidad del agua y del hábitat en segmentos pre- y post-embalse en 13 arroyos serranos. Nos encontramos en la región central de Argentina, en la ecorregión del Chaco Seco, específicamente en el complejo del Chaco Serrano. El clima es de tipo mesotérmico y semiárido, con una precipitación media anual de 600 milímetros. En esta zona se seleccionaron tramos pre- y post-embalse en 13 ríos serranos. En cada uno de estos sitios se muestreó agua para el análisis de 24 parámetros físico-químicos y bacteriológicos, se realizó la estimación de la productividad primaria a través de la medición de la clorofila A perifítica, se estimó la calidad del hábitat y se midió caudal y el tamaño del sedimento. Con los datos físico-químicos y bacteriológicos obtenidos, se calcularon dos índices de calidad del agua. El índice de calidad general, que combina parámetros que puedan indicar el grado de toxicidad y la capacidad del agua de albergar vida, y el índice simplificado de calidad del agua, que combina otros parámetros y relaciona la calidad del agua con los posibles usos de la misma. En cuanto al hábitat, los datos relevados se interpretaron a través del cálculo de la afinidad al hábitat modelo, el HMA, para corrientes de alto gradiente. El caudal fue determinado mediante el método de área transversal y velocidad promedio, y el tamaño del sedimento se estimó mediante el conteo y medición del tamaño de 100 partículas en transectas diagonales en cada sitio. En cuanto a los resultados, se encontraron diferencias significativas entre los sitios pre- y post-embalse en parámetros tales como turbidez, color, sólidos suspendidos totales, siendo todos mayores en los sitios post-embalse. El HMA fue significativamente mayor en los sitios pre-embalse y el índice simplificado de calidad mostró una tendencia a ser más elevado en los sitios pre-embalse. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en el índice de calidad general pre- y post-embalse. Luego del análisis inicial, se removieron de la base de datos los embalses de menor tamaño que no representaron grandes cambios en la calidad del agua y del embalse Cruz de Piedra, que hace años presenta problemas de eutrofización y colmatación. De esa manera se pudieron detectar otros resultados interesantes, como fue el aumento significativo de la conductividad, sólidos totales disueltos, sólidos suspendidos totales, turbidez, color, iones calcio y sodio en los sitios post-embalse. Esto fue acompañado por una tendencia, aunque no significativa, en la dureza total, alcalinidad, sulfatos y cloruros. En cuanto a los parámetros orgánicos y nutrientes, los fosfatos mostraron una diferencia significativa, aumentando en los sitios post-embalse. Esta diferencia fue acompañada por otras tendencias tampoco significativas, pero valiosas de nombrarlas, como fue el caso del amonio, la demanda química de oxígeno y la clorofila A. Al igual que en el análisis teniendo en cuenta todos los sitios, el hábitat mostró una diferencia significativa, siendo mayor en los sitios pre-embalse. Tanto el índice de calidad general como el índice simplificado mostraron una tendencia a disminuir en los sitios post-embalse, pero esta diferencia fue no significativa. Si bien los índices de calidad del agua utilizados no mostraron una diferencia significativa en los sitios pre- y post-embalse, la clasificación en términos de posibles usos del agua dada por el ISCA
mostró que los posibles usos de las aguas post-embalse disminuye en 6 de los sitios. Se mantuvo constante en otros 6, clasificando como apta para todos los usos, antes y después, y mejoró en uno de los sitios estudiados. Los parámetros evaluados fueron sometidos a un análisis de componentes principales que resultó en la selección de 2 componentes que explicaron el 61,4% de la varianza total de los datos. Los sitios pre-embalse se agruparon a la izquierda del componente 1, denotando sitios con una calidad de agua y de hábitat en general más conservada. Los sitios post-embalse mostraron un cambio en estas características, distribuyéndose más bien en el resto de los cuadrantes analizados. A modo de conclusiones, podemos decir que la calidad del agua de los ríos estudiados ha sido en diferentes grados impactada por la presencia de los embalses. En general, las aguas post-embalse se caracterizaron por un aumento en la concentración de iones, turbidez y mayor concentración de fosfatos, lo que estaría relacionado con la profundidad de las válvulas reguladoras que se encuentran más bien hacia el fondo de estos embalses. Los embalses de menor tamaño, menor a 2 hectómetros cúbicos, no mostraron tener un efecto significativo en las características físico-químicas del agua. La calidad de los hábitats fue menor en los sitios post-embalse, principalmente por la presencia de sedimentos finos y el grado de alteración del canal en general. Los sitios pre-embalse se caracterizaron por poseer una mejor calidad del agua, hábitats más conservados y mayor granulometría. Estos resultados permiten comprender mejor el grado y la direccionalidad de los efectos de los embalses en la región en un contexto de cambio climático. Cabe destacar también que estos resultados forman parte de un estudio más grande en el que también se evaluaron los ensambles de macroinvertebrados con el objetivo de estimar el impacto de los embalses sobre la biodiversidad local. Queremos agradecer a la Universidad Nacional de San Luis, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y al proyecto PROICO 22418, Calidad Ambiental de Ecosistemas Acuáticos, Metodologías Analíticas para la Determinación de Compuestos de Interés Ambiental. Muchas gracias.